Hoje a gente vai falar sobre como as redes sociais e os aplicativos podem afetar o modo como as mulheres veem e se relacionam com o seu corpo. A gente vive numa época em que há uma supervalorização da imagem e da imagem perfeita, do corpo perfeito. E é isso o que a gente vê nas redes sociais. Então são publicados corpos, no geral com filtros, né? São utilizados filtros e que aparecem como sendo corpos perfeitos. Isso é uma questão social, no sentido de que o que é definido como sendo um corpo esteticamente bonito se transforma de acordo com o momento e com o período histórico, não é? Mas o que a gente vê é uma tentativa das pessoas de chegarem ao que hoje se considera uma perfeição do corpo. A Universidade de Boston fez uma pesquisa recentemente em que mostra um aumento crescente e significativo do número de adolescentes, especialmente das meninas, que buscam atendimento médico, seja de dermatologista, seja de cirurgiões plásticos, porque querem ter o rosto e o corpo igual ao que é colocado, que é postado numa rede social a partir do filtro que ela utiliza. Então, especialmente no Snapchat, no caso dos Estados Unidos. Então, a gente vai vendo como as redes sociais vão nos influenciando no sentido de afetarem o modo como nós vamos nos relacionando com as nossas imperfeições e no sentido de que passa a haver uma busca daquele corpo tal qual o filtro apresenta. Existe um transtorno chamado transtorno dismórfico corporal, que é um transtorno de distorção de imagem, em que a pessoa passa a se ver com muitos defeitos. Então, no geral, ela pega pequenas falhas do seu corpo, que algumas vezes nem são falhas necessariamente, mas em que ela enxerga aquilo, aquela pequena falha, como algo muito grande, muito significativo. Então, a gente fala que é uma distorção da imagem, no modo como ela enxerga o seu corpo, porque um detalhe passa a ser algo imenso para ela e que gera muita insatisfação, muita angústia, muita tristeza e ela passa a querer corrigir aquele detalhe. Ela passa a ter uma relação com aquele detalhe de obsessão pela correção dele. Na verdade, a gente está falando por uma obsessão por um corpo idealmente perfeito, uma obsessão pela correção desse corpo e uma tentativa de se atingir um corpo perfeito, o que não é possível. E aí olhem os dados, 90% das pessoas que têm o transtorno dismórfico corporal, e a maior parte delas é de mulheres, 90% são diagnosticadas também com depressão, e 32% com algum transtorno alimentar, que pode ser bulimia ou anorexia. Quais são os sintomas? O que a gente deve prestar atenção, né? Quando uma pessoa está com uma obsessão pela imagem, excessivamente preocupada com a imagem, quando há uma tentativa incessante de buscas de médicos para que se corrija algum defeito e ela passa a viver em função disso, quando há um excesso de tristeza, de angústia, um isolamento social, porque essa pessoa começa a ter muita vergonha do corpo dela, e também um outro sinal importante da gente observar é quando há uma baixa de autoestima. A gente parece estar falando aqui de um grande desafio que nós temos a enfrentar, que é o lidar com as faltas, com as falhas e com as imperfeições dos nossos corpos. É considerar que não vai existir o corpo perfeito e é a gente conseguir se aceitar na imperfeição, se aceitar na incompletude. É um desafio da gente conseguir gostar da gente do jeito que a gente é, considerando as nossas falhas, as nossas faltas e as nossas imperfeições. E a gente está falando também de uma necessidade de separar o que é visto na rede social do que é vida real. Muitas vezes a gente vem confundindo o que é colocado na rede social com todos os seus filtros, todas as suas perfeições, e aí eu já estou falando em perfeições em vários sentidos, porque são mostrados sempre momentos felizes, momentos de sucesso. Então a gente confunde isso com o que é a vida real. A vida real, ela é marcada por incompletudes, né? A gente não tem o perfeito, o absolutamente completo na vida real. Então, acho que a gente precisa
tentar fazer essa separação entre o que é postado na rede social, que muitas vezes tem a ver com fantasias, e o que é a vida real. Espero que tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo.